Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 20, versículo de número 1 ao versículo de número 10, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Mas, então, após isto, tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Amém? O texto vai nos dizer, amados, que Maria Madalena era uma discípula de Jesus, e ela vai ao túmulo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que era madrugada. No Evangelho segundo Marcos, ele se refere a ela como uma mulher que Jesus libertou de 7 demônios. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 9. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então a palavra do Senhor é bem clara. Ela bem cedo foi ao túmulo para ver a Jesus. Mas ela viu que a pedra não estava mais lá. Ela havia sido retirada. E ao ver o túmulo aberto, a palavra do Senhor vai dizer que então ela vai correndo avisar a Pedro e a João. Vemos que João se refere a ele mesmo como um discípulo que Jesus amava, de maneira que Maria foi buscar a Pedro e João. E estes saíram imediatamente em direção ao sepulcro, foram correndo, e João teve mais à frente. Ele chega primeiro, aleluias, e vai, mas ele não entra, mas ele vê que ali Jesus não estava, e quando chega, aleluias, ele olha para dentro, mas ele não dá um passo. Pedro, porém, com impulsividade, aleluias, não só olha, mas ele também entra. Nesse momento, Pedro agora se sentia esmagado pelo sepulcro vazio. Logo, João começou a imaginar algumas coisas. Se alguém tirou o corpo de Jesus, ou se entraram ladrões ao sepulcro, por que não levaste as coisas e os tecidos? E imediatamente algo mais lhe chamou a atenção. Os tecidos estavam desordenados, jaziam ainda em suas dobras. Este é o significado das palavras gregas, as roupas do corpo onde ele estava, o sudário onde estava a cabeça de Jesus. O sentido da descrição aponta para o fato de que os tecidos não estavam postos como se alguém os tivesse tirado. Estavam dispostos com as dobras primitivas, como se o corpo de Jesus houvesse evaporado e os estivesse deixado ali. Tudo isso penetrou de repente na mente de João. Deu-lhe conta do que tinha acontecido e creu. Não foi o que tinha lido nas Escrituras o que convenceu de que Jesus tinha ressuscitado. Convenceu-se pelo que viu com seus próprios olhos. É extraordinário o papel que desempenha o amor neste relato. Foi Maria, que amava tanto a Jesus, quem chegou em primeiro lugar ao sepulcro. João, o discípulo a quem Jesus amava e quem amava Jesus, foi o primeiro a crer na ressurreição. Esta sempre será a grande glória, aleluias, que foi na vida de João, porque foi o primeiro que creu e compreendeu o mistério que ali havia acontecido. O amor lhe deu olhos para ler os sinais e uma mente para compreender, aleluias, as palavras do Senhor. Que possamos ser assim, amados,
de compreender, aleluia, e crer cada vez mais na palavra do Senhor, aumentar a nossa fé, ter mais amor a Jesus e ao próximo, assim como Ele declaraste em suas palavras: ame uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros, para que eu vos possa perdoar os vossos pecados. Perdoem, para que eu possa perdoar a cada um. Perdoe, e eu vos amarei e perdoarei os seus pecados. Esta é a palavra, esta é a mensagem que vos trago. Porém, eles ainda não tinham compreendido que Jesus tinha ressuscitado, como nas Escrituras. A Bíblia, no Velho Testamento, falava que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, e assim se cumpriu a palavra de Deus. Mas era necessário a compreensão, e eles não compreendiam neste momento. Mas depois eles compreenderam a missão do Senhor Jesus, e assim, conforme o Senhor havia vos dito, eles creram e pregaram o Evangelho e fizeram a obra do Senhor Jesus. Que possamos ser assim, amados, compreender a palavra de Deus, fazer as ordenanças, obedecer a voz de Deus, para que o Senhor, aleluias, possa nos abençoar e nos fazer verdadeiros adoradores. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor, amados, esteja sempre com cada um de nós e com todos de sua família. Amém. E graças a Deus.